boa noite. Domingão tem live também. Prometi que ia fazer, vou fazer. Vou esperar mais uns minutinhos pra mais gente entrar, mas já eu começo. Hoje eu vou falar de cólicas na menstruação e candidíase de repetição. Tem alguns alimentos que ajudam, mas um estilo de vida e padrão alimentar bem justinhos, eles são essenciais para essa melhora do quadro, tá? Uma dieta mais anti-inflamatória, algo que realmente melhore o padrão da saúde de um modo geral, é bem legal. Esperar mais só um tiquinho. Boa noite, Finha. E aí eu vou começar pela candidíase, depois eu falo de cólica. Por que eu puxei o gancho da candidíase? Porque ontem falei de TPM e muitas mulheres têm o gatilho da candidíase durante a TPM, que é quando dá uma baixa na imunidade e aí a candidíase, como uma oportunista, acontece. Mas é por isso que um padrão alimentar ao longo de todo o mês, bem adequado, bem ajustadinho, ajuda muito nesse bom resultado de não ter candidíase neste período em que dá uma baixa na imunidade. Vamos lá. A candidíase, ela é uma disbiose da vagina, né? E que acontece com muitas mulheres. Por conta do nosso estilo de vida mesmo, que é atual, da correria, das modernidades, de não ter o hábito de dormir sem calcinha, por exemplo, ou as calcinhas modernas que não tem fundo de algodão e que o ideal é que sejam essas calcinhas, tá? Então, ela é comportamental, tem um fundo emocional e de imunidade também. Então, quando arruma o conjunto, aí tem menos incidência de acontecimentos da candidíase, e tem gente que, mudando o estilo de vida, nunca mais tem. Então é isso o que eu tenho percebido, tá? Não é rápido, geralmente é um tratamento que começa primeiro com alimentação, depois faz uma parte de boa noite, que faz uma parte de tratamento com probiótico. Isso tem que ter acompanhamento ou de um médico ou de uma nutricionista. Depende da pessoa, depende do caso. Às vezes em um mês já dá bons resultados, às vezes em menos tempo também dá bons resultados, mas é um conjunto de coisas mesmo. Então, de série de coisas que devem ser feitas. Então, melhora no estilo de vida ao longo do tempo, diminuir a quantidade de açúcar e de farinhas brancas, que a gente já vai ter que diminuir por conta da TPM. Lembra de ontem? Na fase da TPM, quanto mais açúcar e farinha branca, piores são os efeitos dela. E para candidíase também. A candidíase, os fungos, eles se alimentam principalmente dessa glicose formada pela digestão e metabolismo desses alimentos. Então, como já vai diminuir o açúcar? Eu sei que você vai diminuir o açúcar nessa época ali da TPM, diminui pensando também na candidíase, quem tem a candidíase de repetição. É estilo de vida, não é fácil, não muda de um mês para o outro, mas é possível ter excelentes resultados. Então, sempre que eu atendo alguém que tenha essa patologia, eu explico isso, que não acontece de um dia para o outro, pode ser que aconteça rápido, pode ser que demore um pouco mais, mas acontece e tem bons resultados. Outra coisa que é interessante de se fazer: frutas, verduras e legumes devem ser consumidos, como eu já falo para todo mundo, gestante, né? Isso deve ser a base da alimentação. Mas nesta época, principalmente, a gente deve evitar as frutas mais doces.
que as frutas mais doces? Porque elas também têm, na hora do metabolismo, elas formam muita glicose. E aí pioram o quadro da candidíase. Outro fator que deve ser observado. Eu não tenho esse hábito, até por conta do que eu já falo bastante aqui, de evitar desperdício, mas estudando bem recentemente mesmo, essa semana, eu vi 2 professores e vários artigos falando que um alimento, a partir do momento que ele tem um fungo aparente, o fungo que os nossos olhos veem, ele deve ser descartado. Então, para não acontecer, por exemplo, de ter que jogar um alimento fora, é melhor comprar em menor quantidade para que não haja esse desperdício, tá? Porque ainda assim corre o risco de ter fungo que a gente não esteja vendo ainda. Então, se tiver um fungo ali aparente, não consumir. Porque quem tem candidíase de repetição já tem um problema com fungos, tá? A cândida é um fungo. Então, agrava ainda mais a candidíase, esse consumo de alimentos fungados. Os queijos fungados, né, o gorgonzola, o brie, também tem fungo. Então, quem tem, é melhor que exclua nessa época, e até que melhore o quadro, até segunda ordem, vamos lá, até que esteja realmente com essa microbiota toda refeita e que vai diminuir muito o risco de ter essa candidíase novamente. Então, é mudar o estilo de vida, fazer boas escolhas. Eu sei que eu falei na primeira live que a gente não deve excluir nada, mas neste caso específico, quem tem candidíase se sente muito incomodada. Então, por isso que eu tô falando, é um caso específico, você faz uma exclusão por um tempo, quando tiver tudo bem, tudo curado, aí beleza, volta a comer de maneira consciente, escolhendo os momentos adequados, sem muito tabu, sem muito desequilíbrio, mas é uma estratégia pontual, né? É aquilo que eu disse, tem alguma coisa para resolver, é uma estratégia pontual. Então, essa exclusão por um tempo e por uma causa, eu acho que ela é válida. Porque você fala, olha, eu vou tirar porque eu tenho uma patologia que eu preciso resolver, porque eu quero resolver, porque ela me incomoda. Então, exclui esses alimentos por um tempo e depois reinclui. Outra coisa que atrapalha ou piora, as frutas secas. Por quê? Porque ou elas são desidratadas em açúcar, né, que vai lá, desidrata e é jogado uma camada de açúcar para conservação, ou em um óleo. Essas em açúcar não são recomendadas justamente por isso, e as em óleo não são porque o açúcar da própria fruta fica concentrado quando ela desidrata. Então, as frutas desidratadas para esse período também não são legais. Para esse período ali de tratamento mesmo, vamos dizer que vamos fazer um tratamento para candidíase de 3 meses. Então, por 3 meses é melhor evitar, ou evitar no período de TPM, que é quando acontece para a maioria das mulheres. A maioria das mulheres que eu já atendi é ali no período de TPM, que dá uma baixada na imunidade, ou quando tem queda de imunidade, é que a candidíase oportunista se instala. Então, as frutas secas, as frutas muito doces, as frutas fungadas ou os vegetais fungados, melhor que descarte e não consuma. E outra coisa que a gente não tem ideia, mas tem fungo, é o amendoim. E a gente compra pasta de amendoim, a gente compra amendoim de lugares que não são certificados. Hoje, para quem eu atendo, eu já falo, quando vai consumir amendoim, tem que olhar um selinho da Abicab. Esse selinho da Abicab garante que naquele amendoim não tem contaminação por fungos. Mas acontece, porque nas vendas aí, nessas vendas de produtos naturais, tem bastante oleaginosas, amendoim, frutas secas, e elas ficam lá. O grande problema é quanto tempo essas frutas secas e essas oleaginosas ficam lá. Pode acontecer essa contaminação até lá. Então, o ideal, sempre que for comprar, porque eu até recomendo que consuma, não nessa época, quem tá com a candidíase ativa já sabe que eu falo, não consumam, é melhor não consumir porque a gente não tem certeza que não tem.
Mas nesse momento, conversar dentro da loja e falar, faz quanto tempo que trocou? Geralmente as lojas falam, tá? Toda semana ou todo dia a gente repõe. O ideal é sempre conversar. Quanto tempo faz que essas frutas secas ou essas oleaginosas estão aqui? E eles não podem se negar a responder. Mas enfim, basicamente para candidíase era... Deixa eu olhar se era isso que eu ia falar. Tem o consumo de alguns nutrientes são interessantes. Esses nutrientes eles são encontrados nas frutas, verduras e legumes que eu já tinha falado há uns minutinhos atrás. Então é importante que a gente inclua um hábito saudável para o tratamento da candidíase mesmo. E o espinafre e a beterraba, eles são ricos em betaína, que é um nutriente que ajuda no tratamento da candidíase também. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui, que depois eu volto e respondo. E aí, falamos de TPM ontem, um pouquinho de candidíase hoje. Eu vou falar de cólica. Muita gente sofre de cólica, né? Principalmente as portadoras de endometriose, de SOP, ou não, e tem cólica e não sabe nem a causa. Tem porque a mãe tem, é meio que até genético, de estilo de vida. E aí existem também algumas estratégias nutricionais que ajudam na melhora da cólica. E do mesmo jeito que não é 100% na TPM, nem 100% na candidíase, também não é 100% nas cólicas. Mas, se fizer bem feito, pensando assim, estou fazendo porque eu tenho uma patologia que me incomoda, que me impede de exercer minhas atividades do dia a dia, então eu vou fazer uma escolha de me alimentar de uma maneira mais saudável por um tempo, para que isso cesse ou diminua. Então, a ideia é que tenha uma qualidade de vida. E volto a repetir, eu sou avessa a proibições ou falar que algum alimento não deve ser consumido. Não existe nenhum alimento que seja proibido para uma pessoa saudável. Não tem. Se essa pessoa souber fazer as escolhas, o momento certo, souber comer consciente, tá ótimo, pode comer a hora que quiser. Mas, por exemplo, no caso da cólica, ali naquele período, né, TPM, menstruação, evitar alguns alimentos ajuda a melhorar muito. Mais uma vez, quem aparece? O açúcar. Então, quem aí tem consumo regular de açúcar e tem cólicas e tem candidíase, já vamos pensar numa alternativa para esse açúcar, né? Porque parece que está dizendo, ou a TPM mesmo, está dizendo que você está sobrecarregando o seu organismo com alguma coisa que não está te fazendo bem. E no caso da cólica, alguns estudos também falam do refrigerante, porque além de açúcar, o refrigerante tem um monte de corantes, estabilizantes e antes, que não são bacanas também para o organismo, nem para o corpo da pessoa. Tirar o refrigerante TPM e início do ciclo menstrual, excluir refrigerantes. O ideal é isso, tá? O que eu espero é que as pessoas que estejam aqui me assistindo já nem consumam mais refrigerante, ou se consumir ali esporadicamente, aos finais de semana, porque, por favor, não é um hábito legal. Mas enfim, vou voltar para falar do refrigerante um outro dia, talvez em outra live. E aí, existe um tratamento feito para reduzir cólicas, e eu ouso dizer que esse tratamento ele serve não só para reduzir cólica, ele serve para melhorar o estilo de vida. E como um tratamento, a gente propõe mudanças durante 3 meses, reduzindo carboidratos refinados ou zerando e trocando por carboidratos complexos, que são os integrais. Aí coloca lá um pãozinho integral, um arroz integral, aveia. Para quem tem o hábito, tem quem não coma e que tá tudo bem. Mas quem tem o hábito de comer o arroz branco, a farinha branca, é ideal que neste
período de tratamento de 3 meses. E é só colocar na cabeça, a minha cólica me incomoda muito, eu vou fazer um tratamento para reduzir os meus sintomas. Não resolveu, volta a comer daqui 3 meses e vida que segue. Mas olha, eu até hoje não vi ninguém que não tenha resolvido. Tenho pacientes que me falam assim: Amanda, eu não tava nem me lembrando que minha menstruação ia descer. De repente desceu e eu não senti cólica e não senti nada. Então é uma... E falar assim, tava seguindo 100% do plano? Não, só mudou os hábitos. Tava ali fazendo escolhas conscientes de maneira bem pautada, pontual e pautada nas escolhas mesmo. Olha, hoje eu escolho comer. Vou comer de maneira consciente. Ao invés de comer um pote de sorvete, come um potinho. 2 colheres, 3 colheres. Enfim, cada pessoa sabe dos seus limites. E eu não recomendo exclusão. Mas, por um tempo, para melhorar sintomas, que mal há. Eu acho que vale tentar, né? Então, fazer essa dieta, excluindo os refinados e incluindo os integrais, é ótimo, ajuda a melhorar os processos inflamatórios do corpo. Incluir cúrcuma, gengibre e azeite de oliva extra virgem, porque é uma gordura boa. Esses alimentos têm potencial anti-inflamatório. Outro alimento que tem potencial anti-inflamatório, mas que não é todo mundo que gosta, principalmente aqui na nossa região a gente não tem esse hábito, porque a gente não está em região de beira de praia e tal, são os peixes pequenos, tipo sardinha, que elas têm baixa contaminação em metais pesados, mas elas são ricas em ômega 3. Então as sardinhas, quem consegue consumir 3 vezes por semana, elas têm os níveis ideais de ômega 3 para a maioria das pessoas. Mas aqui na nossa região, né, e aqui em São Paulo, a gente não tem esse hábito, a gente não consome esses peixes pequenos. O que eu recomendo para quem não consegue comer a sardinha é o ômega 3, mas não saiam se medicando, porque hiperdosagem ou hipodosagem, ela não é ideal. Então, busca uma orientação profissional e individual para você. A sardinha também tem uma questão, ou a sardinha não, o ômega 3 também é questão da redução de metais pesados ou não ter metais pesados na hora que compra. Então tem um selo específico para metais pesados que você deve olhar ao comprar, chama IFOS, é IFOS. Mas eu não recomendo que alguém vá na farmácia e compre um ômega 3 e se automedique, porque é uma medicação e se usada de maneira errada pode prejudicar, mais prejudicar do que ajudar. Enfim, então ômega 3 é uma coisa que é legal, diminui processos inflamatórios e melhora a cólica, porque a cólica nada mais é um processo inflamatório do útero para poder expulsar o endométrio ali, para limpar na menstruação. Então, reduz processo inflamatório, reduz cólica. Tem que acontecer um processo inflamatório, é natural, mas a dor é menor. Se o corpo não está inflamado, a dor é muito menor na cólica, no tempo da menstruação. Reduzir o consumo de café, então refrigerante, café, não devem ser consumidos no período menstrual, porque eles aumentam muito a cólica. O gengibre, como eu já falei, ele ajuda muito. E o que pode fazer com o gengibre? Faz um suco verde e coloca uma colher de sobremesa de gengibre. Quem tem problemas cardíacos, diabetes, procura orientação individualizada. Gestante, não façam... Gestante nem tem cólica, né? Nem deveria ter, porque se tem cólica tem alguma coisa errada. Vai falar com a ginecologista, com a obstetra, porque tá alguma coisa errada. Enfim, quem tem cólica, faça um suco verde. Adoro suco verde. E tem uma professora minha, que é com quem eu mais tenho aprendido ultimamente sobre nutrição funcional, e ela fala isso. Ela fala, eu recomendo suco verde pra tudo, porque o suco verde é muito bom. Todos os dias? Não é todos os dias, de maneira pontual. Tem lá alguma disfunção? Toma o suco verde, melhora. Ele é rico em magnésio, rico em cálcio, rico em fibras, clorofila, ele tem um monte de nutrientes. E eu ouso dizer, porque eu adoro, nas sementes, semente de abóbora, semente de girassol também são ricas, rica em vitamina E, zinco, magnésio,
Tem lá as fibras e eu gosto muito das sementes. Eu gosto de paladar, mas eu gosto do benefício que elas causam. Não é todo mundo que gosta delas, mas tudo bem, eu falo que de uma maneira pontual, tentar incluir esses alimentos como um tratamento. Você toma remédio amargo, então tenta incluir essas sementes, esses alimentos realmente para ver se melhora a sensação da cólica, a dor realmente, porque o legal é que a gente viva de maneira boa, né? Saudável. Vamos ver o que mais que eu pensei. Pensei aqui e anotei. Tem chás que ajudam muito. O chá de camomila, nesse período menstrual, ele ajuda a acalmar e ele ajuda a melhorar a cólica. Para quem prende o intestino durante o período da menstruação, o chá de camomila deve ser usado muito pontualmente, porque ele prende ainda mais. Então, não usar chá de camomila se o seu intestino já prende. E o funcho. O funcho, ele é muito parecido com a erva doce. A erva doce é um pouquinho menor e ele é um pouquinho maior. E ele também ajuda a melhorar os sintomas de cólica. Ele tem uma ação para reduzir essas contrações que o útero faz durante a menstruação para eliminar o endométrio. Alguém tem dúvidas? Eu vou olhar aqui, que eu não olhei. Bom, eu vou falando aqui, se alguém tiver dúvida pode mandar. Então eu falei do café, do refrigerante, do açúcar e dos carboidratos refinados que neste momento devem ser excluídos. Não é para excluir para sempre. Exclui por 1 mês, 2 meses. Chegou atrasada, vou dar bronca. Eu falei bastante coisa. Olha, dá pra usar as dicas que você tinha me pedido ontem. E aí, pode usar aí. Falei bastante coisa que vai dar pra usar. Mas é basicamente isso. Então, eu acredito muito que não há nada na vida que seja proibido. Mas, por exemplo, nesse caso de uma cólica, de uma candidíase, de uma TPM, faça escolhas conscientes, reduz o tempo de exposição ali, pelo menos nesse período, que é o período já de TPM. A candidíase já aparece na TPM, então exclui esses alimentos por esse tempo e testa. Funciona. Dá efeitos bons. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, como é que eu esqueço? É porque não é muito meu forte. Mas exercício físico, por conta da produção de endorfina, ajuda na redução de cólicas também. É muito importante manter o corpo ativo, mesmo que ali no período de TPM, como eu disse ontem, a gente tende a ficar mais quietinha. O ideal é que a gente pratique exercício físico em níveis mais baixos, porque o corpo não tá ali bom para fazer um exercício muito vigoroso, mas manter um exercício físico mantém o corpo mais saudável, produz endorfina e diminui as cólicas também. Tudo isso junto, dentro de um contexto, ajuda a melhorar esses sintomas todos que eu venho falando desde ontem e que atrapalham a vida de muita gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Basicamente era isto. Vamos lá. E das sementes, né? Eu acho que eu falei agora no finalzinho, mas é isso. Eu gosto muito de semente, gosto muito do suco verde. Tomar ali por esse período não é pra sempre, gente. Não é pra tomar todos os dias, não é uma prescrição, tá? Mas tenta tomar nesse período de TPM, ali. Esse período que a gente já fica ali meio chamundonga, tomar suco verde nesse período, aumentar o consumo de sementinhas, de frutas e verduras e reduzir carboidratos. Os resultados sempre são bem eficientes e eficazes, e eu tenho visto pessoas que tinham bastante problemas e bastante dificuldades melhorar muito a qualidade de vida, tá bom? Eu só quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui num domingo comigo, me ouvindo e
me dando aqui audiência. Eu fico realmente muito feliz toda vez que eu faço essas lives, porque tem pessoas muito queridas que me acompanham e é um prazer enorme, enorme falar sobre a nutrição. Blueberry, não é blueberry, é a cranberry, ela é sensacional para infecção urinária. A infecção urinária a cranberry ajuda muito. Quem tem infecção urinária de repetição, posso falar disso numa próxima live. A cranberry ajuda muito. E também mudança de estilo de vida. Mais uma vez, então, muito obrigada. Agradeço muito, 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 muito cada um de vocês que me ouviu aqui por esse tempinho e que acredita em mim e confia no que eu tenho estudado e no que eu tenho falado. Eu fico realmente muito feliz e grata por cada um de vocês. Muito obrigada. Beijo.